Olá, companheiros e companheiras de caminhada, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Nós pedimos, desde já, que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações, assim você será sempre informado daquilo que nós postarmos e disponibilizarmos por aqui. Também pedimos, gentilmente, que você compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, amigas, curtindo-os e também, sempre que possível, escreva aí no bate-papo as suas impressões e as suas considerações. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a importância de a Petrobras estar no centro do debate político. Quando eu falo centro, eu penso em um núcleo que tem ali a economia como eixo principal e gravitando em torno da economia, nós tenhamos outros subtemas, entre eles, claro, a Petrobras. No centro dessa disputa política, desse debate que nós vemos se intensificar e se acirrar à medida que as eleições se aproximam, nós temos duas grandes linhas. Uma delas que prioriza os acionistas e que fala abertamente em privatizar totalmente a Petrobras. E outra linha que pensa em uma existência, em uma função, melhor dizendo, em uma função social da Petrobras, ou seja, em que ela, de fato, pertença ao povo brasileiro. E isso não deve nos estranhar. Observe, 73% do petróleo mundial pertence a empresas estatais. É estatal, 73%. O restante varia entre empresas mistas e empresas privadas, mas 73% é estatal. E por que o Estado se envolve tanto na questão do petróleo, da energia? Porque é uma área estratégica para qualquer país, para qualquer nação. Observe que isso é fundamental para o presente e para um futuro próximo. Quando nós falamos de energia, de petróleo, é uma área estratégica para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento enquanto nação, enquanto sociedade, mas também no cenário mundial. É um recurso escasso. E o fato de nós necessitarmos também, enquanto humanidade, investirmos em energias limpas, em outras fontes alternativas de energia, isso não significa que devamos de imediato abrir mão do petróleo, porque é, como eu disse e repito, ele é essencial, E aí eu quero lembrar um aspecto aqui, que talvez a maior parte de nós tenha esquecido, é que em 2013, a presidente Dilma, juntamente com alguns dos seus ministros, ela foi espionada pela agência de inteligência norte-americana. Ela foi espionada. O seu celular pessoal foi espionado pelos Estados Unidos. E aí, quando isso veio à tona e causou um certo escândalo e um mal-estar também, não que isso não aconteça por parte do imperialismo norte-americano, mas é que, de fato, isso é uma indecência, uma incoerência, uma falta de ética, um desrespeito para com outra nação soberana, para dizer o mínimo. Mas nós também sabemos o que os Estados Unidos são capazes de fazer quando se interessam nas riquezas das outras nações. Mas retomando, aquele momento em que a Dilma fora pessoalmente espionada pelos Estados Unidos, estava ali como ponto fundamental justamente a descoberta do pré-sal. O pré-sal era importantíssimo, ele fora descoberto, aí havia algumas questões ali, como extrair petróleo de águas tão profundas e etc. Mas observe, por causa do pré-sal, a Dilma foi espionada, mas não apenas espionada. A Dilma havia determinado que royalties do petróleo fossem direcionados diretamente para a saúde e a educação, porque ela já enxergava ali a possibilidade de um salto qualitativo da sociedade brasileira, investindo em áreas que são extremamente importantes: saúde
e educação. E a educação, veja você, ela é de fato o que nos possibilita este grande salto como sociedade em direção a um desenvolvimento qualitativo e quantitativo muito maior. E a Dilma acertou também, isso já em 2013, né, essa questão da espionagem. Pouco depois veio ali ela assinando a lei dos royalties destinados à saúde e à educação. Mas pouco depois, em 2015, mas sobretudo em 2016, a própria Dilma, em sua defesa pública contra o impeachment, ela apontou com acerto, que ela estava caindo por conta do pré-sal, por conta da Petrobras. E que o golpe, portanto, não era contra ela, mas contra o povo brasileiro. Pois bem, o tempo passou e nós podemos olhar para trás e dizer com segurança que a presidente Dilma estava coberta de razão. Veja como nós nos encontramos hoje. A Petrobras ela é estratégica porque ela mexe com um recurso altamente necessário, escasso, e ela conseguiu também desenvolver uma tecnologia própria. É importantíssimo que um país como o Brasil não apenas seja um exportador de commodities, de matéria-prima, como a gente fala popularmente, né? Se torne um fazendão do mundo, a ponto de exportar o petróleo cru e importar o refinado, quando nós temos as condições materiais para realizar tudo isso aqui. Eu não digo que sejamos autônomos 100% em relação ao petróleo e ao refinamento do petróleo, mas que nós temos condições de reduzir ao mínimo a necessidade externa, ou seja, de importação desse recurso, que é um recurso importantíssimo. Então, paralelamente, junto com a Petrobras, com o petróleo propriamente dito, nós temos toda uma cadeia de produção, de serviços, que são extremamente necessários. E nós temos condições de realizar isso aqui e para o bem do povo brasileiro. Pois bem, dito tudo isto, acertam o presidente Lula e o Ciro Gomes, ambos postulantes ao Palácio do Planalto, às eleições de outubro. Eles acertam quando trazem ao centro do debate a Petrobras e destacam a sua importância e destacam a necessidade de defendê-la. De outro lado, nós temos uma outra perspectiva, uma perspectiva de desmonte completo da Petrobras, inclusive nos últimos dias, né, tem se falado também na necessidade da privatização da Petrobras. Veja você, basta examinarmos como andam aqueles lugares em que nós privatizamos empresas outras, paralelas, serviços da própria Petrobras. Quão ruim isso foi para nós. Então nós precisamos, de fato, trazer as questões ao debate político, que no centro do debate precisam estar a economia, e gravitando em torno do tema econômico, a importância estratégica, tecnológica da Petrobras. E isso nós podemos fazer com perguntas muito simples, tipo: a quem serve efetivamente o desmonte da Petrobras? Quais são os interesses por trás da privatização dessa empresa, que é uma empresa tão importante para o povo brasileiro? Então nós precisamos pensar, refletir e conversar sobre isso, porque isso é importante, especialmente no ano eleitoral como nós estamos. Tá bom? Muito obrigado por sua atenção e ficamos por aqui por hoje.